Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast Chuva de Leads. Estamos aqui de novo com o Arby e com o Luan. Fala galera! E aí pessoal? E hoje a gente vai falar como que a gente reduziu o custo por lead de 77 para 34 em uma hora de consultoria ao vivo. Pega essa, headline. Aí sim, Headline, essa hein? show, hein? E não é clickbait, hein? Então. Só pra galera entender o contexto. A gente foi fazer uma consultoria com uma empresa consideravelmente grande aí, aberta na Bolsa de Valores, e os caras investem cerca de R$ 1 milhão mês, e a gente tinha um custo por lead de cerca de R$ 77, a gente precisava otimizar isso porque o CPA precisava ficar abaixo de 50. E aí, como que a gente fez isso, né? Através de consultorias, né, que duram normalmente 1 hora, a gente ensina o time interno da empresa como que eles vão fazer e otimizar as campanhas a partir dali. Então a gente faz um acompanhamento aí de 3 meses, que às vezes pode ser prorrogado um pouquinho mais dependendo da necessidade, e a partir disso a gente ensina o time interno a tocar as próprias otimizações e deixa o conhecimento lá em casa, né? No caso na empresa. E a partir dali o time de marketing se capacita para tocar as campanhas e pensar do jeito que a gente pensaria. Né? Então a gente ajuda a otimizar essas campanhas, melhorar os resultados e aplicar boas práticas nas campanhas. Dito isso, o que a gente fez para otimizar o custo por lead para ir de 77 para 34 e como que foi isso em 1 hora que a gente comentou. Então nessa primeira consultoria a gente levantou os pontos, fez um diagnóstico prévio, né? Então a gente viu quais eram os pontos de melhoria que a gente precisava abordar. Nessa reunião de 1 hora a gente falou todos os pontos, elencou eles o que precisava mudar e mostrou o que a gente deveria fazer. Né? Então como que a gente começou? Acho que a principal coisa lá é que a gente tinha várias campanhas de palavra-chave e a gente tinha algumas correspondências que talvez não fizesse sentido. Né? Então acho que a primeira revisão que a gente fez foi de correspondência. Né? Foi de palavra-chave, né? A gente foi dar uma olhada em todas as palavras-chave ali para ver as correspondências, como é que estava sendo gasto, qual que era a palavra-chave que mais convertia, né? Pra gente trabalhar, e a gente se deparou com muitas palavras-chave também, né? Exato. Tinha muita palavra-chave nos grupos de anúncio e daí a gente começou a bater esses grupos de anúncio com das outras campanhas ativas, né? Tipo, esses clientes também, ele tinha várias frentes, né, de serviço, então ele atacava vários tipos de produto e essas campanhas elas eram separadas, né, por grupo semântico mesmo, por produto, por serviço. Então, muitas dessas campanhas tinham mais de um grupo de anúncio, então a gente teve que fazer ali uma análise minuciosa mesmo dessas palavras-chave, ver as correspondências, mas além das correspondências, que a gente também teve que fazer alteração, né, a gente se deparou com muitas palavras-chave redundantes, né, cara? Total. Até grupos de anúncios que se sobrepunham diretamente, isso, né? Então é muito quase comum. Duplicado. Total. E acho que isso é muito comum. A galera, tem ali o grupo de anúncios que é mais voltado para a empresa e os caras acabam fazendo mais de um grupo de anúncios com termos relacionados à empresa e aí, concorrem entre si. Um termo de branding ali, né? Que a gente chama ali, né? Por exemplo, termo de marca, termo da empresa, e ali você tá colocando, você já dá uma empolgada e já coloca os serviços, já vai atropelando tudo que já estava planejado em outros conjuntos e meio que zoa tudo daí, né? E esse é o negócio de tu fazer uma campanha sem ter planejado os passos antes, né? Porque daí tu corre o risco de se empolgar mesmo. E aí você vai inserindo um monte de palavra-chave que, cara, não era pra ser inserido ali. É natural, né? Tipo, às vezes você acha que esqueceu e tal, não quer revisar, muito trampo. E na hora você pensa, puta, mas isso aqui faz sentido. Aí vai botar, só que você já tinha colocado lá. Então se você não tem essa recorrência de análise, é muito comum que isso aconteça mesmo. Você vai adicionando novas palavras-chave e depois você está concorrendo entre si. E aí, você está entrando 2 vezes no mesmo leilão, você está subindo o lance. Então, acho que de palavra-chave tem essa questão de redundância e de correspondência. Sim, e nesse caso, essa conta em si, essa empresa investia muito em mídia, né? Então a gente já tinha um histórico gigante, né? De buscas, de palavras-chave, de que trazia de fato resultado e a gente daí conseguia otimizar a correspondência dessas palavras, né? Então tinha termos amplos que já trazia algum resultado ali, né, por conta das negativações, então não eram feitas com, se eu não me engano, né, não eram feitas com tanta recorrência, né, semanalmente essas otimizações, mas ainda acho que por conta de estar rodando há muito tempo essas campanhas ali, os caras já tinham uma inteligência legal, mas podiam trazer mais resultados através dessa otimização ali de correspondência, né? Então a gente pegou muita coisa que tinha ampla ali e foi botando em exata, o que a gente julgava necessário ou de frase, né? Que particularmente que eu mais gosto de trabalhar ali no Google. Total. E ali a gente tinha casos também de
títulos fixados, né? Sim, título fixado, Então, nome de empresa, né? nome de empresa, e a gente acaba limitando as combinações do Google e perdendo o índice de qualidade, né? Sim. E, cara, índice de qualidade não é só um score que vai ficar bonitinho na tua campanha. O problema do índice de qualidade é que se você tem um índice de qualidade baixo, você tende a pagar mais, porque você vai estar trazendo uma experiência pior para o teu usuário. Então, cara, todas as plataformas querem que o usuário tenha uma boa experiência, que ele passe mais tempo na plataforma, porque quanto mais tempo ele passa na plataforma, mais anúncios a plataforma pode imprimir para você. Exatamente. É exatamente esse o gap, né? É a experiência do usuário. É isso. Porque a plataforma vai dar preferência para isso, né? Total. Então, se a busca fizer sentido, mais para você do que para o seu concorrente, por exemplo, ele vai pagar mais, vai aparecer embaixo e a gente com índice de qualidade melhor vai aparecer em cima dele, né? Gastando menos. Total. Então, acho que é uma métrica ali que vale muito a pena dar uma estudada e aprofundar, né? Ver como a gente pode melhorar e de fato, implementar essa melhora. E não adianta socar dinheiro, né, cara? Não adianta socar Isso dinheiro, é comum também. A galera aumenta o orçamento para ver se aparece mais, mas nem sempre é isso. Otimização não é só dinheiro, na verdade, né, cara? A gente acha que às vezes a campanha tá indo mal, botar mais 50 pila ali, mais 100 vai ficar top, né, cara? Tem que fazer o feijão com arroz, né? Isso. E depois vai fazendo as otimizações certinhas e vendo os resultados, né? Então, Cara, isso é importante. eu acho até que se tu fizer só o feijão com arroz, a chance de tu ter a coisa muito acima da média é bem alta, cara. Porque a galera não faz. Pelo menos no início, né, cara? Acho que a etapa inicial ali tem que fazer o feijão com arroz, o básico para gerar inteligência, você entender o público. Aí futuramente, aí eu sou de fato mais fã daquelas estratégias mais agressivas, mas com base em dados, né? Saber o que fazer de fato, qual que é a rede que você vai atacar, a comunicação que você vai ter com aquele lead que já engajou com você no passado, né? Então, mas no começo é o básico, não tem que inventar muito não. Aí um ponto importante que vocês fizeram também foi organizar, né, esses grupos de Boa. anúncio, tudo certinho, porque tava uma salada, né? Sim. Praticamente. É isso aí. Vinagrete ali. E aí isso dificulta não só essa questão de índice de qualidade, etc., mas para a própria otimização, né? Porque você tem que lembrar que, cara, você tem que estar todo dia ali mexendo nas tuas campanhas, analisando os resultados. E se não ficar claro para você qual que é a estratégia, como que você aplicou ela ali dentro, você vai ser mais difícil de você tomar boas decisões, porque você vai ficar confuso na hora de analisar. Sim, né? Então a organização é importantíssima também. E às vezes tem o termo repetido ali, você vai acabar passando, vai estar negativando uma campanha, viu que ele tá ali, deixou, vai pra próxima, viu que tá ali, deixou também, né? Sim, e é muito comum a galera colocar ali no o nome do grupo de anúncios, grupo de anúncios 1, grupo de anúncios do que porra é essa, velho? Porque Bota agora- ali o que você tá falando, tá ligado? Exatamente. Então é para facilitar quem vai otimizar mesmo. Sim. E Nomenclatura é importante também, Nomenclatura na verdade, é importantíssimo. Né, cara? Nomenclatura não é algo bonito que você vai colocar colchetes ali, encher de risquinho, né, Isso. cara? Ó, se eu pego as contas, tem tanta coisa em colchete que não faz sentido. total. A ideia da nomenclatura é você bater o olho no nome da campanha e saber o que tá acontecendo, né, cara? Saber o Exatamente. que é. Não deixar, porra, cheio de colchete ali. Gestor de tráfego, galera de mídia tem tesão em colchetes. Pior. Não sei Isso por aí quê, cara. Não, isso aí é catequização do Sobral, cara. É Isso aí muito o cara nas colchete, lives velho. ensinando os colchetes e a galera foi aplicando. É verdade. Mas o outro ponto importante também, cara, pensando aí na palavra-chave, é a otimização de lance, né? Então a gente trabalhou ali, a gente trabalhou otimização de lance por horário, otimização Sim, de lance boa. por palavra-chave e também por local. Local, Né? dispositivo. Dispositivo. Dispositivo, então a gente tem, novamente, né, a gente tinha um histórico legal. Então, porém, tinha muita abertura pra gente otimizar, né? E esse ajuste de lance era algo que a gente conseguiu analisar ali e ver um potencial dentro dessa conta, né? Então, tipo, tinha dias que convertia muito mais que outros, horários que convertiam muito mais que outros, lugares, né? E a gente tem que abusar desse insight que a própria ferramenta dá pra gente pra retroalimentar ela ali. Aí agora sim com orçamento, né? Com lance ali pra ganhar o máximo de leilões possíveis ali. Né? E, cara, eu acho que isso também pensando no lance, é extremamente importante o marketing colocar o pezinho lá no comercial. Boa. Porque uma coisa que a gente otimizou, além do volume de leads, foi a qualificação deles para virar oportunidades, para virar um SQL, para virar o cara que vai aparecer na reunião. Então, por exemplo, a gente viu isso acontecer muito nessa conta especialmente, que foi a palavra-chave que mais trazia conversão não era a que mais trazia oportunidade. Então, de nada adianta você ir lá e aumentar o lance da palavra-chave que mais converte se ela não está impactando no processo comercial como deveria. Então, às vezes, você aumenta o lance de uma palavra-chave que converte menos, mas que gera mais oportunidades. Né? Sim. Então, você precisa ter esse alinhamento entre marketing e vendas também. Tem que ter um contato com a galera do comercial ali, né? Tem até uma brincadeira entre os setores, que a galera meio que... É uma rixa, né? Se odeia. Mas, cara, tem que mas é um passar por trabalho em cima equipe, né? disso, porque é um trabalho em equipe, cara. É essa galera que tá
entrando em contato ali com vocês, né? Com os leads, na verdade, que o time de marketing gera. Porque mídia paga, a gente só vai acompanhar o processo completo daquele lead, daquele usuário. Se for um e-commerce, né? Se for um drop, se for uma venda de curso, aí a gente consegue saber se houve a compra mesmo. Mas normalmente, quando é um serviço ali, a mídia paga acaba na captação do lead, né? Então, a gente precisa do feedback da galera ali para entender e para conseguir retroalimentar a campanha com insights deles ali, né? Para deixar o bagulho voando. Quando a gente fala do B2B, o papel do gestor é levar esses leads mais qualificados mesmo, né? Para chegar no comercial. É interessante a gente ter esses insights aí do comercial para que a gente consiga entender o que de fato está convertendo, o que não está. Ele traz essas informações, a gente aplica essas informações, que são essas otimizações, para a gente conseguir melhorar a qualificação e todos ficarem felizes aí no final, né? E pensando nessa questão do marketing e vendas, eu acho que cada vez menos faz sentido você ter um time de marketing e um time de vendas separado dentro da tua empresa. Porque, cara, as metas do marketing são as mesmas metas de vendas, cara. Não adianta nada gerar 1.500.000 leads se não gera nenhuma venda. Então, tipo, eu acredito muito na ideia de ter um time de growth ao invés de um time de marketing e um time de vendas. Porque é o que vai otimizar o trabalho de ambos. Sim. Então, tipo, não adianta querer jogar a responsabilidade de um pro outro. Se é o mesmo time, cara, o geral time com o tem mesmo essa objetivo, responsabilidade. né? Exato. Exatamente. E aí acaba picuinha, acaba essa questão de, porra, a responsabilidade é deles. Não, é deles. E aí, então, a gente facilita essa questão até de retroalimentação de E essa campanha. junção, né, esse feedback que a gente teve lá trabalhando com eles foi o que mudou o jogo também, né, cara? Exatamente. A gente conseguiu entender de fato o que estava acontecendo no processo comercial, por que a galera não estava indo para frente, a gente traz essa otimização ali, seja em copy, seja no próprio anúncio de texto, né, seja na otimização das palavras-chave ali, de fato, que mais traz resultado. Porque lá no CRM, os vendedores sabem de onde está vindo o lead, né? Sabe de onde está vindo a fonte que gerou, se foi palavra-chave, se foi um display, através do TMs ali, a gente vai ter esse resultado, né? E isso é legal de ressaltar dessa empresa específica, que eles tinham esses dados muito bem definidos, né? Tanto o traqueamento de cada palavra-chave, a origem de oportunidade. Não tinha tag de remarketing, mas a galera sabia sabia de onde estava vindo ali. Exato, e isso aí impacta diretamente na otimização, né? E outro ponto que a gente mexeu também foi nas páginas de destino, né? Que a gente determinou, tipo, a gente fez também um diagnóstico de como podia melhorar, seja velocidade, seja pensando nas headlines por índice de qualidade. Isso também impactou diretamente nas impressões dos criativos e também enquanto a gente pagou por clique, por conversão. Né? Sim, e o ideal é que essas páginas tenham uma velocidade de no máximo 3 segundos, né? Geralmente passa de 3 segundos ali, o usuário não tem muita paciência de ficar e aí acaba perdendo ali e acaba saindo da página, né? E cada vez menos, né, cara? A gente vive num mundo onde, cara, tudo é muito rápido, né? Putz, não vai esperar 5 segundos pra abrir uma página. Exatamente. Boa. Então você quer tá tudo pra torrando ontem, dinheiro. né? Tudo pra ontem. Se você tem uma página lenta, isso tá torrando dinheiro, certamente. Então é tudo muito relacionado, né? E, cara, outra coisa legal que a gente fez também foi, primeiro, fazer essa questão da instalação da tag de remarketing. A gente fez toda uma reformatação de públicos, né? E a gente tinha algumas inconsistências em termos do que a gente estava vendo no Google, o que a gente estava vendo no YouTube e o que estava aparecendo de disponibilidade de público. Tipo, imagina, era mais de 1 milhão por mês. Era mais de 1 milhão por mês em mídia e a gente não tinha um público de remarketing populado, né? Então a galera tinha um acompanhamento de conversões instalado, né? Então eles sabiam, por exemplo, se um lead estava sendo gerado, se eu clique em algum botão, por exemplo, mas a população dos públicos ali não tinha, né? Visitantes de site, etc. Isso tudo Então a já gente não tinha conseguia disponível. trabalhar, por exemplo, campanhas de display, né? Não conseguia trabalhar uma campanha de permarketing, ali no remarketing. Então foi otimizações que após instalar a tag, não demorou muito, né, para preencher os públicos de remarketing, né? A gente já conseguiu ali introduzir campanhas de remarketing, né? Que não tinha no passado também, o que acaba ali com certeza baixando bastante o CPA, né? E a gente teve a vantagem que eles tinham os públicos no Analytics, né? Então facilitou pra gente já puxar lá com mais assertividade. Mas o legal ali também é que a gente tinha próximo a R$100 o custo de conversão. E com a PMax que a gente implementou, depois de ter reformatado os públicos, acho que a conversão depois chegou a R$3. 3 pila. Então, E só para remarketing, né? Sem estar imprimindo aberto ali para qualquer um, né? exato. Porque, cara, é muito questão de volume de dados, né? Puta, quanto mais você gasta, mais potencial de otimização você tem, mais facilidade para tomada de decisão você tem. Então, é importante otimizar, é importante ficar em cima, mas é importante você ter dados para otimizar também, né? E aí... Dá pena achismo, né, cara? Exato. E um ponto importante também você conseguir entender esses dados para você conseguir, como que fala? Ser mais Cruzar assertivo. esses dados e conseguir otimizar e ter bons resultados. Otimizar da melhor Total. forma ali, né?
Eu acho que um dos grandes pontos hoje é as pessoas entenderem os dados e saberem cruzar esses dados de uma forma mais assertiva para conseguir entender o que de fato desses dados traz resultado para o cliente. Porque tem muitos dados, são muitas coisas que acaba entrando ali de informações, né? Então, você saber as informações certas, esses dados certos e como trabalhar com eles, no final vai trazer um resultado bacana ali pro cliente também. Eu acho que é importante, é muito comum a gente ver, especialmente em negócios menores, a galera tomar muita decisão qualitativa, né, cara? E tipo, eu não descarto a análise qualitativa, acho ela muito importante. Sim. Mas a quantitativa, ela te dá indícios e te dá dados concretos que a qualitativa não te dá. Então, tipo, você precisa unir as duas coisas. Exatamente, então, isso que eu ia falar. No começo, eu acho que é até mais fácil você ir pelo quantitativo e depois, quando você tem um ajuste mais fino, um teste AB, uma coisa assim, aí sim, você vai entender a jornada do cara, o que ele estava pensando, o que não estava, para daí se otimizar. Então, une as duas coisas, mas não deixa o quantitativo de lado. Exatamente. Então, o quantitativo é bem importante. Outra coisa que a gente avaliou também foi a porcentagem da parcela de primeira impressão, né? Porque a gente sabia que determinada palavra-chave convertia legal, a gente sabia qual que era o local, qual que era o dispositivo, qual que era o horário que converteria mais, só que a gente estava perdendo algumas palavras-chave importantes para concorrentes, né? Então ali a gente fez uns ajustes interessantes de lance também. Quando a gente tem isso, a gente acha que, de fato, para melhorar aquela campanha, para ter mais inteligência, mais resultado, a gente soca mais dinheiro. Em teoria, vai aumentar o CPA, dependendo ali, né? Mas, aí, novamente, para entender se a otimização ela tem que ser feita por conta de orçamento, a gente tem que olhar para essa métrica, né? Entender se a gente está perdendo impressão mesmo na rede de pesquisa ali, nas primeiras colocações, principalmente, por conta de orçamento, né? Então não é algo difícil, é uma própria métrica ali do próprio Google ali, que a gente consegue segmentar, né, através das colunas, que, querendo ou não, dá um baita insight pra gente. Então, às vezes a gente já mexeu em todas as otimizações possíveis ali, por exemplo, em questão de negativação, em questão de ajuste de lance, mas vamos ver que a gente está perdendo ali, às vezes, um pouco na parcela de impressão por conta do orçamento. Então, de fato, aquele leilão está disputadíssimo. Então, aí o negócio é otimizar através da grana, né? Total. Dinheiro. E aí entra importante de novo a retroalimentação, né? Porque se a concorrência tá ferrenha e você precisa entender o que está gerando de oportunidade para você, de venda. Se você for só entrar na concorrência para aparecer mais uma palavra-chave que não está convertendo legal, aí você está torrando dinheiro de forma diferente, né? Então, essa análise ela precisa acontecer além da conversão. Além do gerenciador também, né? Além do gerenciador, exatamente. Quantas contas a gente olha pro gerenciador e fala, nossa, olha essa performance, que coisa linda. E chega lá na apresentação, cara, nossa, não vendeu nada. Exatamente. E um ponto bem importante, que eu acho que é bacana aqui pra gente falar, não sei se vocês sabem, mas quanto que a gente paga a mais ali para ficar em primeiro lugar, quando a gente fala de leilão ali. Por exemplo, eu tenho um concorrente, eu quero ficar na frente dele. Quanto que eu vou pagar a mais para ficar na frente dele? Então, se você sabe, coloca aí nos comentários que a gente vai olhar aí e vai dar um ok. Mas, se você não sabe, você vai ficar sabendo agora. Pausa então, pausa pra pôr. Dá um pause antes de ouvir o que o Luan tem a dizer, bota aí nos comentários que agora eu vou falar que eu nem sei também. Você sabe? Não, eu não sei. Sabe? Não. 1 centavo a mais, cara. Pra você se você tiver o lance que te paga 1 centavo a mais, você já aparece. Você já aparece ali na frente. Então se você ajustar por porcentagem, colocar 1%, você já aparece desde que o cara não tenha no lance. Exatamente. Né? Então... Será que você acertou? É que o ponto do lance é tipo... Você tá pensando no lance otimizado. Se você aceitar pagar 1% que seja, pro Google ele vai aceitar que você pague mais e qualquer porcentagem que seja, qualquer valor que seja, ele já te coloca na frente do cara, né? Isso. Mas eu acho que aí tem impacto do índice de qualidade também. Também, total. Então tem essas duas variáveis. Né? Tem essas outras variáveis também. Mas é um ponto bem bacana aí pra colocar. Boa, isso é importante. E, cara, outro ponto que a gente trabalhou bastante foi negativação, né? Então, tipo, a gente fez uma análise bem minuciosa de como tinha muito volume de dados. Eles até tinham tinham milhares de termos negativados, mas tinha muita coisa, por exemplo, grátis que não tinha sido negativado. Grátis, muito comum, né? Básico, né? Básico, não. Vaga, emprego, exato. Trabalho conosco. Então, isso é uma análise, de novo, cara, é trabalho desgraçado, mas tem que fazer. Não tem muito como escapar, né? Tipo, eu não descarto essas palavras-chave, né? Por exemplo, grátis, às vezes tem um material grátis, né? Às vezes tem um material rico ali para distribuir. Às vezes tem um blog, então esses como ali pode ser que funcione, né? Mas no nosso caso não funcionava, né? Então a gente gastava muito orçamento ali nesses termos de pesquisa ali.
Total, e isso até é um exemplo claro de insight que a análise dos termos fez a gente trabalhar outra campanha, que foi a campanha de blog. Então lá no blog post a gente tinha um CTA pra galera entrar em contato, e essa galera que vinha como fazer XPTO, a gente colocava ali uma campanha que jogava para o blog, e ali a gente tinha conversões De de... específico, termos de pesquisa, né? Palavras-chave específicas para essas buscas, né? Então, novamente, aí tem um índice de qualidade também. O cara pesquisa ali como fazer alguma coisa, logo aparece um anúncio para ele explicando como ele fazia aquilo, né? Com um conteúdo no blog também explicando como. A qualidade vai lá para cima, o cara clica, se ele cai na página e tem relevância, show, né? E eu acho legal que isso é muito negligenciado, na verdade. Mas, via de regra, se você for buscar alguma coisa no Google, os resultados que vão aparecer orgânicos são blog posts. Sim. Então, tipo, pensando em jornada do usuário, pro Google faz mais sentido você jogar o cara num blog post, em alguma coisa que tenha bastante conteúdo, do que propriamente numa landing page de conversão. Sim. E se você usar a mídia paga para te ajudar nisso, você vai ter um custo bem baixo e você vai ter um material para esquentar a galera. Então, essas campanhas de tráfego para blog post, ou até de conversão que aconteça lá no blog post, num botão lá pro final, elas funcionam bem também. Então, se você tem um blog, né, um Analytics ali, você consegue ver as páginas mais visitadas ali, né, do blog, os conteúdos de blog, já bota uma campanha ali e pau na máquina. E um ponto bem importante também é que é justamente o que você falou, ter esse CTA ali embaixo, né? Pra você... O cara foi, leu todo o conteúdo, ele buscou como, então ele foi, leu o conteúdo, e lá embaixo você consegue pescar o cara ali com o CTA, onde que ele consegue acessar o site, preencher um formulário, e ali acaba captando o cliente, esse né? lead chega mais quente também, né? Sim, porque ele leu ali, né, todas as informações, ele viu que tem autoridade ali, a empresa em si, e consequentemente Acabou solicitou um gerando contato, né? valor Exato. ali, né? Através do conteúdo também. Se ele entrou em contato, pelando esse cara aí. E isso é muito útil para funil até, né, cara? Porque a gente tá esquentando os caras, especialmente quando a gente tá falando de um cara que é mais C-level, algo assim, às vezes o blog post tende a funcionar mais do que vídeo até. Sim. Então, vale pensar Dá pra isso na descartar, né? estratégia. Não é porque a gente tá na geração dos vídeos e que a galera não lê, né, cara? Exatamente. Especialmente num público 45 mais, assim, funciona bem. Eu leio o blog às vezes. Então. Ah, mas Pesquisa tu é algumas um coisas lá, jovem né? senhor, né, cara? Fiz o blog lá pro meu gato. Será que eu posso dar laranja pra gato? Aí, Não ó. sei, eu vou lá ler. E se tivesse um CTA pra tu comprar uma laranja que não faz mal pro gato? Aí eu ia comprar, com certeza. Boa. E, cara, eu acho que o último ponto que eu me lembro que foi determinante também foi a gente parar com as otimizações automáticas do Google, né? Porque a gente ia lá fazia uma coisa na semana, ou eles faziam uma coisa na semana seguinte estava diferente. Sim. Porque o Google aplicava automaticamente, né? Então a gente foi cortando isso, foi puxando para nossa mão essa questão estratégica, né? Tem algumas que é válido, né? Por exemplo, tem otimizações automáticas ali do próprio Google eliminar termos de pesquisa redundantes, né? Essas normalmente eu Sim. deixo ali ativado, mas, por exemplo, como a gente já comentou, se não me engano, no outro episódio ali, que o Google ele quer gastar também, né? Para gerar mais insight, mais inteligência, ele aprender mais também, para saber como investir melhor o dinheiro ali da empresa, o seu dinheiro, né? Então, o que eu acho que o pior de deixar essas aplicações automáticas ali é em questão de palavra-chave, né? Ele sempre sugere para mudar para amplo, né? Para Tudo mudar para amplo. amplo, mexer no orçamento. Então, quando vamos supor, você deixa lá um orçamento de R$20 por dia e perceber que gastou 80, 60, provavelmente tem alguma coisa errada aí, né? Exato. E eu já ouvi falar que essas palavras amplas é o futuro do Google. Não sei. É que na prática a gente está cada vez menos podendo fazer as coisas manualmente, A né? PMax tá mostrando isso pra tá gente. mostrando que, puta, a gente tá tendo pouca possibilidade de mexer nas paradas, né? Então, tipo, o Google Shopping, por exemplo, morreu. Agora é PMax, então é uma coisa que tendencialmente deve acontecer e cada vez mais a gente vai ter que torrar mais grana, né? E o Google tá sempre atualizando, né? Hoje em dia a gente não tem aquela palavra-chave ampla modificada que a gente tinha que você Exato. colocava a palavra, o mais, a palavra. Exatamente. Hoje em dia já não existe. Que bom, mais. nem sabia usar essa aí. Acabou. Mas era massa também. É. Então é isso. Tem que ir entendendo a plataforma pra poder explorar o melhor dela e, cara, às vezes quando a gente não puder fazer mais alguma coisa, é importante a gente conhecer a plataforma pra gente poder fazer outra, né? Então a PMax, ela, cara, eu já vi gente crucificando a PMax, mas se você sabe usar, tipo, nesse caso, custo por conversão caiu pra R$3. Tem material, né, cara, pra trabalhar um remarketing ali, em vídeo, em imagem, vai pra PMax, né, cara? Exatamente. É que a PMax, logo de início, o Google precisa fazer uma captação de dados, né? Ainda mais quando o cliente é novo, a conta é nova. Então, precisa de um investimento ali para depois conseguir escalar melhor e conseguir ver aí
os resultados. Não que não vá ter no começo, pode ser que tenha, mas é bem menos, porque aí vai precisar da inteligência. A partir do segundo mês, geralmente, começa a ter um resultado melhor, né? Então, É isso. então é bem legal. O difícil é explicar isso pro cara que chega querendo resultado em 3 dias, né? Mas é isso aí. Exatamente. Acontece. E outras campanhas ali que você já tem ativo no Google, ele serve também, né, de aprendizado para a PMax, né? Então ela consegue aprender ali com campanhas que já tem rodando ali ativa por um tempo, né? Sim. Então, Você consegue nessa puxar. conta, por exemplo, funcionou por conta disso também, né? A O gente tinha volume muita de dados era inteligência, né? gigante, né? Tinha muita inteligência ali para trabalhar. E a gente também tinha material em vídeo, em imagem. Então, distribui aí, né? Full combinações, né? Deixa na mão do Google que ele vai saber o que otimizar quando tem bastante inteligência na conta. E quanto mais se tiver, melhor vai ser a otimização. Beleza? Mais alguma coisa que a gente tenha feito? Acho que foi isso, né? Caímos, depois dessa primeira consultoria, a gente caiu o custo por lead de 77 para 34. 34 pila. Acho que hoje deve estar um pouco menos do que isso, inclusive. Então se manteve ao longo do tempo. E, cara, é como a gente falou, feijão com arroz bem feito, continuar otimizando, entender como funciona a plataforma, que não tem erro. Boa. A tendência é que ao longo do tempo os resultados fiquem cada vez melhores e mais qualificados. Isso aí. Exatamente. Fechou? Então é isso. Fechado. Fechou. Espero que tenhamos ajudado aí. Não esquece de compartilhar com a galera. Deixa um like, se inscreve no canal, deixa nos comentários se você acertou o palpite do Luan lá. E abraço e até o próximo episódio. Valeu!